Bom dia, bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro e eu me entrego ao Seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, minha esposa, meus filhos, o meu trabalho, o meu coração, tudo que eu tenho, Senhor. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui, esse dia abençoado por Deus, que Deus abençoe, um bom dia para todos os irmãos que participam junto com a gente aqui, degustando do Catecismo da Igreja Católica, para nós leigos, né, esse mover de você se aprofundar, de você adentrar no coração de Deus, né? Diante do querer de Deus na nossa vida. E como é importante isso para nós, a gente se dedicar, a gente se colocar diante de Deus todos os dias, todas as manhãs, o nosso primeiro tempo para Deus. E isso é muito importante. E aqui nós estamos vendo justamente o agir, a ação e o agir. E no Catecismo, dando sequência, nós estamos falando sobre ministros agem na pessoa de Cristo. Então hoje o parágrafo é 935, vai nos dizer assim: para anunciar a fé e para implantar o seu reino, Cristo envia seus apóstolos e seus sucessores. Então nosso Senhor, sabendo da necessidade do coração de cada um de nós, para que a nossa fé, para que a gente acreditasse na presença de Deus, para que a nossa fé fosse fortalecida com o mover de Cristo, o agir de Cristo. E aí, irmão, fica aqui para nós a tradição, fica aqui para nós a Igreja de Cristo, fica para nós aqui este mover. Então, para o implantamento do reino de Deus, Cristo, o nosso Senhor, Ele vê essa necessidade. Dá-lhe participação em sua missão. Então, essa necessidade é para que todos nós, humanos, participamos da missão que lhe foi dado. Diante do Pai, nosso Senhor, Ele se coloca no meio de nós, Ele nos incorpora na Igreja de Cristo, Ele nos faz presente, unido em um só coração, onde que a Igreja de Cristo se coloca aí como Cristo, como cabeça, e nós incorporamos. Então Ele vendo essa necessidade, Ele já começa ali a trabalhar, ao mover de Deus no coração dos homens, e ali Ele já faz um convite. Então, querido irmão, é o chamado que cada um de nós temos diante de Deus. Nós estamos vendo aqui, dá-lhes participação em sua missão. De Cristo recebem o poder de agir em seu nome. Aqui está sendo um resumo. Esse parágrafo 935, ele é um resumo do onde que começa aqui falando sobre os fiéis de Cristo, hierarquia, leigos e vida consagrada. Então, queridos irmãos, aqui diante desse envio, diante desse chamado, diante dos ministros agem na pessoa de Cristo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse resumo, aonde que diante da fé, que o nosso Senhor vendo a necessidade, o envio, para a gente começar esse momento, eu quero começar lá na palavra, lá em Mateus 16, no versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Versículo 18, Mateus 16, 18.
As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse ninguém que ele era o Cristo. Queridos irmãos, essa passagem começa aqui, a profissão de fé, diante do ato de Pedro, de responder quem era Jesus, de o reconhecimento. Diante dessa fé, nós vemos aqui Cristo, que é entregando aqui a chave da sua igreja, e ele nos deixa bem claro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aí a Igreja Católica há 2024 anos. Então, queridos irmãos, é católica apostólica romana. Então não é a igreja do fulano, não é a igreja do Papa, não. É o clero, é toda a igreja, é incorporado em Cristo Jesus. Então a nossa doutrina católica, estamos fazendo parte do corpo místico de Cristo. Então no parágrafo 877 vai nos dizer assim: igualmente é da natureza sacramental do ministério eclesial que existe um caráter colegial. Eu queria ler um pouquinho antes aqui para nós. Isso mesmo. Num caráter colegial. Efetivamente, desde o início do seu ministério, o Senhor Jesus instituiu os 12, os germes do novo Israel e, ao mesmo tempo, a origem da sagrada hierarquia. Escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente, e sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união será como reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, nosso Papa Francisco, e chefe do colégio. Os presbíteros exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção de seu bispo. Então, queridos irmãos, aqui está o mover da igreja. Então nós temos aqui os sacerdotes, nós temos os diáconos, nós temos os bispos, o Papa. Então é uma hierarquia dentro da Igreja Católica, onde que o mover, onde que é o direcionamento do próprio Cristo deixa isso para nós, para que nós possamos fazer parte desse corpo místico, eclesial, mas diante de uma hierarquia e diante do seu chamado. Um chamado que é Deus que proporciona, como ele foi lá em Pedro e chamou, como ele foi lá em Mateus, como ele foi lá em todos os apóstolos e chamou um por um. E sabe, irmão, o nosso chamado é fazer parte do corpo místico de Cristo. Talvez você pense assim, mas qual que é o meu chamado? O teu primeiro chamado, você que é casado, é o sacramento do casamento. Você faz parte do corpo místico, junto com o batismo, com a Eucaristia, com os sacramentos da Igreja Católica. Então você ser pai, ser mãe, ser um homem, ser um casal unido, é um chamado também de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós leigos fazemos parte desse corpo místico quando nós nos incorporamos a Cristo no movimento eclesial que é a Igreja de Cristo. Todo o clero, onde que nós estamos vendo aqui. O ministério sacramental na igreja é um serviço exercido em nome de Cristo. Então, todo ministério é exercido em nome de Cristo, que tem caráter pessoal e de forma colegial. Isto verifica-se no vínculo entre o colégio episcopal e seu chefe, o sucessor de Pedro, e na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular e solicitude comum do colégio episcopal pela Igreja Universal. Eu estou lendo, irmãos, para que a gente vai compreendendo. Eu falei assim, eu vou ler todos os parágrafos aqui, porque ali é um resumo. O bispo e o presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na por seu exemplo, não agindo como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como um modelo de rebanho. Então aqui, o bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Então aqui, irmãos, que a gente possa entender a importância dos sacramentos, a importância do bispo, do sacerdote, a importância, querido irmão, da nossa igreja unida num só coração que é Cristo. Diante da sua hierarquia, diante da sua responsabilidade, diante do seu chamado,
Por isso, queridos irmãos, que a gente não queira desfazer desse mover que Deus colocou dentro da Igreja Católica, dos sacramentos, aonde que nós pouco valorizamos, ou às vezes até desfazemos, entramos no pensamento de Lutero, que não precisa dos sacramentos, porque são homens que agem diante do mover de Deus. Lutero, ele vive só na fé, por quê? Porque ele achou que naquela época estava sendo corrompido os padres, o Papa, e aí ele se viu no direito de sair fora da igreja, onde que ele sai fora e monta a igreja dele. Então, o problema, irmãos, a igreja, está aqui a resposta diante de Lutero. A igreja, a porta dos infernos, não prevaleceu contra ela. Então a maldade naquela época, as coisas que aconteceram, Deus levantou homens e mulheres que ficaram ali diante da fé, se prostraram, deram a vida, e ali a igreja de Cristo permanece de pé. E ali, irmãos, Lutero deveria ter feito isso, se colocado, se doado dentro da igreja, mas ele achou melhor acusar, achou melhor excluir, e ali eles tomam o direito do seu coração, o que ele acha melhor para ele, né? E não a obediência à igreja de Cristo. Por isso, queridos irmãos, que nós entendamos que diante do clero, diante desse mover de Cristo, não foi inventado por homens, que isso é o mover de Deus, lá começou aqui. Por isso que eu fiz questão de ler aqui, onde que Cristo ali coloca, nosso Senhor, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, a minha igreja. Em continuidade aqui, quero ler uma parte que fala aqui para nós leigos, a missão do leigo. Porque esse resumo aqui fala diante desse mover também dos ministérios, para que a gente possa entender também que os leigos, nós leigos fazemos parte desse chamado também. Uma vez que todos os fiéis, os leigos, são encarregados, parágrafo 900. Uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. De que forma? Os leigos exercem, 905, os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo, feito pelo testemunho de vida e pela palavra. Querido irmão, aqui aquilo que nós vemos no parágrafo 935 é um resumo de tudo que nós estamos vendo aqui sobre a hierarquia, e já aproveitando para dar continuidade ao ministros age na pessoa de Cristo. Então, que diante desse mover, que a gente possa entender que os nossos pastores, que os padres, o sacerdote, o bispo, o clero da igreja, e nós fazendo parte desse corpo místico, os sacramentos, nós nos unimos ali através do batismo, através da Eucaristia, através da confirmação, que é a crisma, nós nos unirmos e somos convidados a anunciar com as nossas palavras também, e o nosso agir. E os nossos pastores também, os nossos padres, eles são a anunciar também ao mover de cada um, diante ali do sacerdócio, aonde que ele tem ali para trazer para nós Jesus vivo no meio de nós, a Santa Eucaristia, a mão do Padre, a bênção, a confissão, a absolvição dos pecados. Irmão, a nossa igreja é uma igreja maravilhosa, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo traz para nós a unidade com Ele. A nossa palavra para nós encerrar esse momento, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Eis a exortação que dirijo aos anciões, os presbíteros, tá? A palavra ancião é presbíteros. Presbíteros são as pessoas que, anciões que têm ali, como diz a palavra, ela tem, fugiu agora, assim, não é a palavra, não é responsabilidade, mas tem conhecimento, né? Então o ancião, ele tem conhecimento do agir, do mover. Então esse mover que tem os conhecimentos dentro da igreja para repassar,
Então, o bispo, o sacerdote, né? Então tem esse mover que passa a mensagem do evangelho de tradição para tradição, essa responsabilidade. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião, como eles, fui testemunha do sofrimento de Cristo, e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdico, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. Então, querido irmão, aqui a palavra está dizendo para nós, aonde que é para esses homens serem modelos, e não é para eles tomar posse como eles são deles, né? Mas é para eles dar o exemplo, para eles se colocarem diante do anúncio do Evangelho, na persona de Cristo, apresentar Jesus. Ali nós estamos vendo aqui, irmãos, esse modelo que o Senhor nos pede. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Semelhante vós, outros, que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos, todos vós em vosso mútuo tratamento. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiais. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje, diante desse ensinamento, traz para nós um direcionamento muito importante. Os nossos pastores, onde que o Senhor coloca para nós, na persona de Cristo, representando Ele, o nosso querido Papa, né, o Papa Francisco hoje, e também na persona de Cristo, no sucessor de Pedro, que traz para nós esse momento que nós vivemos os sacramentos, ali na confissão, como eu sempre falo, é o Padre, ali ele dá a absolvição dos pecados na persona de Cristo. Que quer dizer o quê? Que ele se coloca ali diante de Deus, trazendo ali para nós essa graça do que foi recebido, do que ele foi modelado diante de Deus, diante do seu sim, diante do seu chamado, para que ele venha fazer a função de Cristo ali naquele momento para a absolvição dos nossos pecados. Então, é a unidade, é um chamado, é o envio, é o nosso Senhor enviando sua igreja, é o nosso Senhor dando as missões, e nós fazemos parte dessa missão a partir do momento que nós dissemos sim para Deus, como fez a nossa mãe Maria, como fez e faz também os pais e as mães quando batizam seus filhos, e quando nós vamos para a Crisma, para a Santa Eucaristia, quando nós vamos para a confissão. Querido irmão, coloca a mão no teu coração e diante desta palavra de hoje, é um ensinamento assim muito útil para a nossa vida. Por quê? Porque Deus sempre exigiu para nós a obediência. Deus sempre pediu para nós um direcionamento para a graça, para o reino de Deus. Para que esse reino de Deus faça parte da minha vida, para que eu esteja incluso no mover de Deus, no que Ele pede, Ele nos dá uma continuidade. Ele nos dá o mover da igreja. Ele nos dá ali um caminho. Por isso, queridos irmãos, quando você vê, fala assim que a única igreja que salva é a igreja católica, é porque é este mover. É que ela está unida a Cristo desde lá do momento que Cristo se coloca ali a caminhar com o seu povo. Então é o chamado dos apóstolos, reuniu os apóstolos, os 12, deu continuidade. E nós temos até hoje. Então, por isso que se você negar a existência da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, você está negando a tua fé. Você está negando que você acredita do que Jesus fez, até na palavra, porque ele disse que ele colocou aqui a Igreja de Cristo, a minha igreja. Então, diante de Pedro, edifica a minha igreja. Quem que está hoje diante do sucessor de Pedro? O Papa. Então, queridos irmãos, que a gente seja consciente. Isso não é para desfazer, para ser melhor, como diz aqui a palavra. Não é a Igreja Católica a melhor, não, é a Igreja de Cristo.
ela é íntegra, ela é ali, é Jesus vivo no meio de nós, caminhando conosco. Sabe, irmãos, não é que ele é melhor que ninguém. A gente tem que ter humildade. A humildade é, eu preciso reconhecer o que Deus me pede, buscar a minha salvação. E essa busca da minha salvação é a obediência aos sacramentos, é o viver essa graça e ao me unir a Cristo, junto com Ele, em obediência à igreja, aos anciões como está aqui, ao mover, tendo humildade. E ali, irmãos, nós entendemos o que Deus nos pede. Porque se eu não obedeço a quem eu vejo, eu vou obedecer a Deus quem eu não vejo? E é o que muitas pessoas hoje estão fazendo. Ah, ninguém está me vendo mesmo? Eu vou fazer, eu não estou nem aí. Mas, querido irmão, para que todos nós aprendamos uma coisa muito importante. Nosso Deus não quer que nós vamos para Ele à força. Ele quer que nós vamos para Ele por amor. É quando você entra na história de Cristo, é quando você entra na história da humanidade, e quando chega até você esse caminho que você está vivendo hoje, e você fala, nossa, como é bom estar perto de Deus. E esse é o coração que Deus quer. Por isso, Senhor, nós te adoramos e te louvamos pela tua grandeza, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da tua igreja, diante do Papa, nosso Papa Francisco. Pedimos que o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, Senhor, sempre mova no coração do Papa Francisco o direcionamento. Livre ele também, Senhor, das coisas que o mundo tem oprimido. Dê fortaleza, de discernimento. Sabe, meu Senhor, nós estamos aqui pedindo que esses nossos pastores sejam iluminados sempre pela tua presença. Colocamos também os sacerdotes da nossa igreja, Padre Nicolas, Padre Robin. Colocamos os bispos, o bispo Dom Henrique. Colocamos todo o teu clero, Senhor, para que o nosso coração tenha bom direcionamento. Livrai, Senhor, os nossos irmãos de toda maldade, de todas as coisas ruins. E colocamos assim também as nossas famílias, todos os pais, as mães, todos os matrimônios. Que o Senhor abençoe, ilumine e santifique. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Segunda-feira nós estamos aí de volta com o Catecismo da Igreja Católica. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Daqui a pouquinho, nosso Lectio Divino, do Evangelho do Dia.